O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. As you can see right here, they are continuing to shoot on the population. Here's the MINUSTA soldiers firing from their tank into a residential neighborhood. And the blue helmets signify that it's UN soldiers. And they're wearing the Brazilian uniforms. They're getting instructions over the radio right now. They don't seem to be at all deterred by our presence. More troops have moved into position here, and it looks like a military operation underway. The foot troops are going to the area, the infantry troops are going into the area. They're positioning themselves for some kind of an attack in this civilian neighborhood. This is the same formula they used when they killed Dred Wilme on the 6th of July last year. So they are cutting off a street here using bulldozers so people can't get in and out. They say they are looking for bandits, but we do not know exactly who they are looking for. A lot of innocent civilians were killed. And there are even some people that they kill and just take them with them. One of the worst things that happened is that they kill like a mom with 2 other children, and they still, the bodies are still there. Olá a todas e todos. As imagens do Haiti de 2005 que vocês assistiram na abertura do programa podem ser comparadas com as do final, obtidas de um vídeo do SESEC, o Centro de Estudos de Segurança da Cidadania, e que mostram a ação militar e policial durante a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Hoje vamos apresentar a continuação da entrevista com Anelisa Santiago, doutora em Antropologia Social e pesquisadora vinculada ao Laboratório de Experimentações Etnográficas da UFSCar. Na primeira parte, vimos como uma nova intervenção externa no Haiti está sendo planejada, desta vez tendo o Quênia na liderança de forças policiais. Vimos também que o presidente Lula se comprometeu com o treinamento da Polícia Nacional Haitiana. No programa de hoje, vamos voltar no tempo para examinar a MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, de como o Haiti se tornou um laboratório para operações e conflitos urbanos e que foi aplicado ao Programa de Pacificação das UPPs no Rio em 2008 e na própria intervenção federal em 2018. Doutora Anelisa, como é que você vê a participação das tropas brasileiras no verdadeiro massacre que ocorreu, em particular, o papel representado pelo general Heleno? Ele estava no comando da MINUSTAH em 2005, quando se deu a Operação Armada Punho de Ferro, no bairro Favela de Cité Soleil. E de uma forma mais ampla, como você analisa as motivações do Exército em participar da intervenção em solo haitiano? Em 2004, a MINUSTAH é aprovada no Conselho de Segurança, o Brasil é eleito, escolhido como o Force Commander, né, o comandante das forças militares, né, os chamados capacetes azuis da ONU. E o Force Commander, na verdade, assim, quem é o Force Commander? O país que manda mais tropas, né? E como o Brasil mandou muitas tropas na época, a gente pode até discutir alguns motivos que fez o Brasil assumir também esse comando. Enfim, o general Heleno foi o primeiro Force Commander, né? E isso casou muito bem com uma doutrina já conhecida do Exército Brasileiro. Quem fala isso também é muito Piero Leiner, Celso Castro, enfim, muita gente discutindo já, né, as Forças Armadas no Brasil, que é delas se pensarem enquanto um grupo, intelectualmente e fisicamente, belicamente, óbvio, mais forte, né, mais capaz, mais capacitado, né, de conduzir o resto das elites numa missão civilizatória, né, que só eles poderiam fazer isso. E o próprio general Heleno, ele diz, né, pode ver já a entrevista dele, que dizia que o Brasil ele não tinha agentes competentes para conduzir um projeto nacional, né? Então, o primeiro projeto, o primeiro não, né? Lógico que não é o primeiro, mas
um bom laboratório para isso, né, era o próprio Haiti. Né? Apareceu como um ótimo laboratório para eles colocarem essa doutrina em prática, para poder se mostrarem bem-sucedidos, mesmo porque eles tinham todo o aparato da ONU à sua disposição, né? Eles se mostrarem bem-sucedidos, depois trazerem essa experiência para o Brasil. Inclusive, o que a gente viveu de 2018 a 2022 tem muito a ver com o que aconteceu no Vamos Haiti. chegar lá, vamos chegar lá. E eu não estou falando só das intervenções do Rio de Janeiro, o próprio governo Bolsonaro tem muito a ver, né? Muitos generais que atuaram no Haiti fizeram parte do governo Bolsonaro, né? Então, assim, foram mais de 37 mil, nesses 13 anos, foram mais de 37 mil soldados brasileiros para Haiti, né, na missão. Isso, lógico, que teve um impacto na doutrina das Forças Armadas em todos os níveis, né? E existe esse discurso vendido da singularidade dos militares brasileiros, porque haveria uma identificação com os haitianos, porque eles identificariam similaridades entre Brasil e Haiti, fariam deles mais sensíveis a certas questões. Não sei, a gente nunca viu essa sensibilidade deles aqui mesmo nos morros do Rio de Janeiro, né? Mas, de fato, para voltar na sua pergunta, o que aconteceu em 2005, também 2006, que foi a mais grave, conflitos entre gangues, né, em Cité Solé, que sob o comando do general Heleno, teve esse conflito aí armado que resultou na morte de muitos haitianos. No Haiti, as favelas elas também têm telha de eternite, são muito frágeis as construções, então uma rajada de tiros você pode pegar muita gente, né? Em um dos cursos que eu fiz com os militares, porque durante essa pesquisa eu fui para muitos campos, né? E eu fiz 2 cursos com os militares brasileiros. Inclusive, eles falaram que tem alguns lugares, não era o caso de Cité Solé, mas que a favela era de lata. Né? Então, eles tinham que calcular quanto que uma bala percorreria dali. Tipo, gente, vamos não atirar? Vamos tentar não atirar. Né? Não é uma possibilidade? Não, mas se tem que atirar, então você tem que saber quanto que a bala vai correr, porque pode atravessar não sei quantos barracos, e nesse daí você pode pegar muitas pessoas, né? Então, assim, era uma coisa que entrava até nos cálculos. Então, as forças que atuavam ali eram soldados que não eram só brasileiros, né? Eram forças, poderiam ter gente por exemplo, tinha gente do Peru, tinha gente do Chile, tinham soldados que estavam sob o comando do general Heleno. O que acontece? Na operação de paz, eles têm um princípio de proporcionalidade da força, que é você pode responder a um ataque com o mesmo nível de força ou mais um. O que significa? Se você levar uma pedrada, você pode reagir com bala de borracha. Proporção. Se você for ameaçado, se você levar um tiro de 38, você pode reagir com 38 ou com uma 9mm. Né? Se você levar um tiro de fuzil, aí você tem que reagir com fuzil também. Então, assim, ou você pode levar um tiro de 38 e também reagir com fuzil, porque também é um nível a mais de força, né? Então, tem essa coisa do nível a mais de força. Só que, assim, quem é que deu o primeiro tiro? É um questionamento que a gente tem aqui também, né? Nas nossas intervenções federais nos morros do Rio de Janeiro. Né? De onde partiu, né? Quem é que conta a história? Né? Quem é que está vivo para contar a história? Né? Nesses anos de intervenção do Haiti, o Brasil se orgulha em dizer que não perdeu soldado em confronto. Perdeu soldado no terremoto, mas não perdeu em confronto. Né? E isso não é só porque a gente é mais bem treinado, mais bem equipado. Né? Então, assim, é impossível saber o número de pessoas que foram mortas nesse confronto do Cité Solé. Os relatos, até hoje, eles não foram investigados. Por quê? Porque o memorando de entendimento dá total autonomia. Dá total autonomia, porque o princípio você tem que manter a paz.
E tem uma coisa que chama também, que confronta muito, tanto com o princípio da proporcionalidade, quanto, enfim, até da soberania e tudo, que é by any necessary means, por qualquer meio necessário. Então, esse por qualquer meio necessário deixa tudo muito ambíguo, porque apesar de ser uma força que tem limites, né, o limite da proporcionalidade da força, a responsabilidade de proteger, que também é uma doutrina da ONU, né, responsabilidade de proteger, né, quando você coloca por todos os meios necessários, bom, então não tem, aí já perdeu o limite. E depois, você tem que só justificar, né, a sua ação. Só. Inclusive, essa autonomia que eles tinham no Haiti, o próprio Bolsonaro já elogiou. E era essa autonomia que eles queriam para as intervenções federais do Rio de Janeiro, e que não tinha. Mesmo no governo Temer, não foi dada. E foi criticada pelo Bolsonaro. Quer dizer, se tem autonomia, eles já fazem o que fazem aqui, imagina, né? Se eles tivessem total autonomia. Então, assim, foi isso que aconteceu no Haiti. Tem um documentário que eu sempre gosto de recomendar, tá na internet, tá? É um site fácil, que chama It Stays With You, né? Isso fica com você. É um site.com ou .org, agora não estou lembrando, mas enfim, no Google já encontra, que é justamente um documentário sobre esse episódio, né, fatídico, e toda a comunidade internacional, tem diplomatas, né, brasileiros, estrangeiros, também cientistas políticos, analistas internacionais, falando sobre isso. E o que é muito interessante é que é muito reconhecido, foi uma situação que realmente saiu do controle, e interessante é como o Heleno se safou, né, desse imbróglio, porque, do ponto de vista da ONU, ele não estaria encrencado, porque ele teria autonomia, era operação de paz, ele se declarou sob ameaça, né? Ele conseguiu, então, pacificar ali aquele lugar, ele conseguiu pegar os traficantes ou os traficantes de armas dali, enfim. Mas o fato é que foi um haitiano que até falou assim, você tem que conversar com o Augusto. E, na época, eu não liguei o nome da pessoa. Eu falei, Augusto? Porque aqui a gente conhece como Heleno, né? E na hora não me veio Augusto Heleno. Ele falou, você tem que conversar com o Augusto, porque o Augusto, ele saiu daqui, ele foi tirado da operação depois desse Tessolé, não sei o quê. E eu fiquei, não, mas e aí é isso, ele não foi tirado da operação porque os generais, eles têm mandato, né? Eles têm limite de mandato. Ele já tinha ficado um pouco mais do que ele deveria, porque ele foi o primeiro general e ele precisava de um tempo até formar o segundo, até ter a indicação do segundo, quem que seria. Então, já era uma saída programada. Mas esse haitiano me falou que o Heleno teria feito ou tomado posse ali de uma rádio local, por onde ele se comunicava. E o Heleno fala francês, né? O crioulo é uma língua muito parecida com o francês, né? Então, os haitianos entendiam, né, o Heleno, e ele falou que a coisa saiu do controle dele, ele se desculpou, ele não podia viver com essa culpa, como é que ele ia olhar para os netos dele, e então ele estava se retirando, né? Então, assim, ele limpou a barra do Brasil, porque aí os haitianos não ficaram tão com raiva dos brasileiros, ele limpou a barra dele, né? E saiu de lá até que bem, assim, né? Se for ver. Mas, realmente, isso aconteceu, um fato triste, trágico, e, sim, bala perdida de crianças dormindo na cama, pegou idosos, tem gente que tem marca de bala até hoje, enfim, ficaram paralisados. Nesse documentário mostra o que aconteceu. No próximo módulo, a doutora Anelisa vai nos falar do papel que o Viva Rio representou no Haiti. Tinha uma pressão de pacificar logo aquilo ali, né? De tirar logo esse controle armado das bases, para poder começar a desenvolver trabalhos mais sociais, para desenvolvimento econômico, social ali do país, né? Para também poder ser a vitrine, né? Porque era novidade da ONU, né? A força É que entrou a Viva Rio, não é isso? Que entrou nisso. Isso. Então, a Viva Rio, ela teve um trabalho lá,
Já tinha o know-how aqui, né, do Rio de Janeiro, já tinha um trabalho sólido no Brasil, foi para o Haiti, porque até em características geográficas, assim, né, de formação, né, geológica, antropóloga, não sabe. Mas tem bastante morro também, é muito parecido com o Rio de Janeiro. Porto Príncipe seria parecida com o Rio de Janeiro. É isso, né? Num primeiro momento, analisando só os dados, você fala, tá, o terreno é parecido, olha, tem morro, olha, tem muita gente negra, né? O Haiti é uma nação totalmente negra e tal, tá pobre, tá, e parece, a gente pode levar, replicar, né? O que é um absurdo, né? Porque o Haiti tem as suas especificidades, né? Tem outras especificidades, tem algumas coisas parecidas? Tem, mas enfim. A Viva Rio, e não é só com a questão do Brasil, não. Por exemplo, teve um representante da Somália que também foi para o Haiti, né? E aí, para falar como que pacificava, né, uma guerra civil, que tinha que pacificar os dois lados, que tinha que desarmar os dois lados, mas que dois lados? O Haiti nem tinha só dois lados, tinha muitos, né? Então, assim, coisas que não fazem sentido. Essa replicação de conhecimento, né? Suposto conhecimento. A Viva Rio, ela começou a desenvolver trabalho social lá, e ela, em algum momento, teve parcerias, né, com agências da ONU para desenvolver projetos sociais, né? Não que ela era um componente da MINUSTAH, mas agia em parceria, principalmente quando estava com a Força Brasileira, né, dos soldados, porque aí tinha uma comunicação mais fácil, óbvio, ali, né? O que é interessante é que eu conversei com um dos coordenadores lá da Viva Rio, que ele é, inclusive, antropólogo, e ele fala, né, de como é que foi o processo de desmobilização, desarmamento, né, das gangues, como é que a Viva Rio fazia, oferecia prêmios em dinheiro, em moto, em bolsas de estudo, computador, para poder fazer isso. E eles faziam acordos de paz com a própria comunidade, né, com os próprios grupos armados. Então, assim, os primeiros acordos tinham 10 pessoas, os outros acordos já tinham 50, né, já mobilizavam grupos muito maiores ali. E o interessante é que, no final, ali de, sei lá para 2008, talvez, as ex-bases armadas, elas se orgulhavam em dizer que elas tinham feito a paz naqueles bairros. Não a ONU, né? Porque também nesses acordos de paz tinha assim, todo mundo tem que devolver as armas, todo mundo tem que se comprometer a diminuir os índices de violência. Tinha uns prêmios assim ali para os bairros, né? Os bairros, assim, os quarteirões ali que diminuíssem índices de violência. Então, briga de gangue, morte, não sei o quê. Diminuindo os índices de violência, eles recebiam mais apoios, né? Mais bolsas de estudo, mais computadores, mais moto, às vezes, até, né? Mais cursos profissionalizantes, né? Recursos para trabalhar depois no curso que eles fizessem. Então, a Viva Rio atuava nesse sentido e dava uma capacidade e dava uma agência muito grande para eles também, né? Que era de tomar as rédeas ali, de ter um espaço de diálogo, de decisão, segundo esse coordenador, muito aberto, né? Tem outras dezenas de objeções à ação da Viva Rio, tem gente a favor, tem gente contra, como tudo no Haiti, lógico, né? Mas, de um modo geral, era esse trabalho assim, social que né, foi feito no começo, e que eles continuam fazendo até hoje, agora não mais com as bases armadas, mas eles continuam com muitos projetos sociais lá, que vão muito bem e conseguem financiamento internacional, que eles continuam atuando lá. Eles agiam até como um estado mesmo ali, né? Porque a Viva Rio fez coleta de lixo durante um tempo, sabe? Ajudou a abrir canal para passar água, sabe? Então, assim, fez campanhas de saúde, coisas de campanha de saúde, né? Ali nos bairros onde eles estavam, principalmente em Belém, que inclusive era o principal reduto de apoio, de base de apoio do Aristide, né? Que tinham também bases armadas.
Então, no final, assim, depois dos acordos de paz e da comunidade se manter responsável um pelos outros, né, e se manter vigilantes ali um pelos outros também, os próprios haitianos falavam que eles tinham feito a paz, não a ONU. Mas pode-se dizer, em última análise, né, que o que você pode dizer sobre a MINUSTAH no final, do que ela se propunha para o povo haitiano, do ponto de vista do povo haitiano? Ela foi bem sucedida, pelo menos por algum período, e depois a coisa saiu do controle e retrocedeu? Como é que você poderia analisar isso? Depende, né? Do ponto de vista dos haitianos, eles enxergam como uma ocupação e uma invasão estrangeira, né? Principalmente desses mais ligados aos movimentos sociais, mais progressistas, uma invasão estrangeira. E mesmo quando, por exemplo, eu fui entrevistar até coordenadores de ONGs haitianas, né? Que também tiveram trabalhos com a MINUSTAH, no sentido do Community Violence Reduction, né, que era o CBR, né, o que eles falavam assim, que era meio que enxugar gelo, né, porque se por um lado diminuía a violência durante um tempo, era isso, é temporário, porque você não garante emprego, você não garante uma infraestrutura, você não garante... É lógico que as pessoas vão voltar para o crime, vão voltar para a violência, não tem sustentação, né? Então, as mudanças não eram estruturais, então. As mudanças não eram estruturais, exatamente. Exatamente. E eles reconheciam isso. Mesmo as pessoas da ONG que trabalhavam com isso, eles falavam, olha, o problema é a perspectiva de projetos, né? O projeto ele tem começo, meio e fim. Então, é sempre um projeto. E quando as pessoas ouvem projeto aqui, elas escutam dinheiro, elas escutam, elas acham que vão ter um emprego. E não é, né? Porque é temporário. Então, essa face ela é mais complicada. Fora que outros problemas estruturais do Haiti, como a falta de o que a comunidade internacional chamaria de lacuna institucional, né? Mas que justamente não é preenchida por causa da comunidade internacional que não deixa, porque são eleições fraudulentas, supostamente fraudulentas, são representantes que não representam o povo, então lógico que sempre vai ficar nessa tensão também, e que impacta no desenvolvimento social e econômico do país. Não tem como. Fora que tem outros efeitos da MINUSTAH, como eu falei, né? Estupro de haitiana teve, né? Não tem como negar. Inclusive, tem uma seção da ONU lá, agora, foi criada em 2018 ou 2019. A primeira coordenadora foi uma brasileira, não sei se ela está lá ainda, que era justamente para cuidar das crianças que foram filhas de civis e militares da ONU, que estavam a serviço da ONU. Não tinha nenhum pai brasileiro até então, que isso fica claro até naquela época. E naquela época também tinham, perto do número de casos e tal, e o que estava em curso eram 30 crianças, né? Que até aquele momento, mas isso em 2019, né? Não sei se já foram descobertas outras. Então, a ONU estava dando educação, plano de saúde, abrigo para as mães, né? E o que era muito difícil? Encontrar os pais. Né? Até para um próprio corporativismo da ONU, porque assim, quando um soldado tem problema ali, ele é retirado, volta para o país dele, acabou, né? Não responde. Então, o que essa mulher, inclusive, que é brasileira, estava fazendo, ela estava mobilizando redes assim internacionais, até de feministas, de juristas, né, para conseguir reparação, né, porque a ONU estava ali dando apoio até um certo ponto, mas a reparação, segundo ela, tinha que ser individual. Os pais tinham que não assumir paternidade exatamente, mas tinham que pagar alguma coisa. O primeiro que pagou foi do Sri Lanka, né? Chama ex gratia, né? Que manda um dinheiro para garantir, na época era $50 mil, era uma coisa bem baixa, assim, para garantir o sustento da criança até os 18 anos, que é absurdo, né? Que era absurdo. Mas ela estava atrás de soldado chileno, ela estava atrás de civil americano, estava atrás de civil argentino, estava atrás de um canadense,
né? Então, assim, essas foram as... tinham do Mali, e aí, por exemplo, o Mali eu acho que é o país mais pobre da África. Como é que você vai pedir reparação para o Mali, sabe? O Haiti. Então, assim, é um negócio, né? Então, essa é uma das heranças, né? Fora a cólera. A cólera foi um problema também levado reconhecidamente pela MINUSTAH. Tanto que o Ban Ki-moon, né, o ex-secretário da ONU, ele pediu desculpas, né, para o Haiti pelo surto de cólera. Matou milhares de pessoas, e isso é muito subnotificado, né? O Haiti não tinha. O Haiti passou isento de casos de cólera do século XX inteiro. E foi comprovadamente foi um infectologista francês que descobriu que a cepa da cólera lá era uma cepa do Nepal, que era parente de uma cepa do Nepal. Então, a água que foi contaminada estava perto da base nepalesa, lógico, né? Então, só podia ser dali. O Haiti, enfim, ali era uma área de rios e tal, caiu na água muito rapidamente e se espalhou. Então, assim, muito complicado. Essa herança muito negativa. Não, e essa herança que faz com que eles não queiram, né? Agora é uma nova intervenção, né? Exatamente. Exatamente. Eles nunca quiseram, agora eles têm mais motivos ainda para não querer. Quer dizer, dá para pensar algumas coisas positivas, vamos dizer, daquela época, né? Experiências pontuais positivas, mas que no conjunto, né? Quer dizer, considerando os problemas também, e o conjunto não trouxe aquela estabilização, né? O que significaria também essa estabilização, né? Bom. Exatamente. Estabilizar o quê, né, exatamente? Estabilizar como? Porque, assim, o Haiti, desde a Revolução, ele se estabiliza, né? Ele se estabilizou depois da Revolução, né? Ele estava no seu caminho de uma estabilização própria, mas não é a estabilização que a comunidade internacional enxerga como tão estável, né? Porque, enfim... Porque não estabilizou com um governo favorável aquela trinca, né, de aqueles 3 países, né? Eu não sei bem porque o Canadá entra nessa história também, né? Entendo França e Estados Unidos, por que o Canadá está nisso, eu não sei. O Canadá, ele é muito legal, né? O Canadá, ele coloca uma bandeirinha ali de arco-íris e joga bomba nos outros também, que a gente até esquece, né? Então, assim... não, mas o Canadá, ele tem interesses, né? Também, coisas, reservas naturais, interesses de recursos naturais. Né? E se colocar ali como uma potência também ao lado dos Estados Unidos. Vamos ver agora como os interesses geopolíticos de Brasil e Estados Unidos convergiram quando da intervenção no Haiti em 2004. E o Brasil, no final, você achou que saiu satisfeito aí? Porque depois disso, o Santos Cruz foi indicado aí para uma outra força de paz lá no Congo, na República Democrática do Congo, né, na MONUSCO, né? Que é outra força de paz, não vamos falar sobre isso não, porque aí já é outro programa, né? Nossa. É uma força de paz que não está dando certo, não está conseguindo lá, né? A coisa está bem mais complicada lá, né? Pois é, né? O Brasil não conseguiu o assento na ONU que queria, né? Então, eu não sei no final, né? Foi positivo, não foi? Como você avalia isso? Voltando lá, né? Depois do 11 de setembro, as fronteiras, né, entre guerra e paz, estados nacionais, enfim, ficam borradas, e os Estados Unidos fazem o mundo inteiro entrar nessa paranoia, né, sobre segurança internacional, guerra ao terror, né, movimentos terroristas. Bom, defina terror, né? Vamos definir terrorismo. E o fato é que nessa classificação que eles criaram é tudo muito abrangente. Qualquer coisa pode ser terrorismo, né? Qualquer coisa que pareça uma ameaça para eles é uma ameaça internacional, né? Uma ameaça terrorista internacional, né? E aí o que ele faz é fazer todo mundo se adequar às políticas de defesa americana, né? A ida do Brasil ao Haiti são várias camadas e também já daria outro programa. Vou tentar resumir. Mas foi uma jogada de bola entre o Lula e o Bush, né? A eleição do Lula, lá em 2001, 2002, né? Quando o Lula entrou, ele acendeu uma luz amarela ali para os Estados Unidos,
né? O que é muito comum, é o que sempre acontece quando um governo de esquerda é eleito na América Latina, né? Opa, né? Então, era uma garantia de que o Brasil, no Lula, podia ficar relativamente tranquilo em relação àquele legado de cinzas das agências governamentais americanas, né, no Brasil, que a gente já conhecia bem, né, e que ainda é muito recente. A gente tem uma memória fraca, mas é recente, né? Então, o Brasil poderia ficar tranquilo com os Estados Unidos e também poderia exercer uma expansão diplomático-militar ali pela América Central, né? E para o Caribe. E concorrer com um capital da China e da Rússia, que era o que os Estados Unidos queria bloquear ali, né? Que começava a chegar já na Venezuela, Cuba sempre teve essa relação, enfim. Então, foi uma dupla jogada, né? O que os americanos fizeram com a gente. Né? De um lado, eles chegaram e falaram assim, olha só, a gente vai ficar na nossa aqui, você assume o Haiti, expande a sua influência, só que faz acordo com a gente. Só que vai fazer acordo com a gente. E o Haiti, veja bem, é uma janela de oportunidades, porque olha o que a gente está fazendo lá no Iraque. A gente destrói, para quê? Para reconstruir. Né? Quem que vai reconstruir? Né? Depois. Então, é uma jogada muito comercial. Né? Isso os Estados Unidos são craques, desde a década de 90 eles já estavam fazendo isso no Iraque. Né? Eles destroem tudo e depois as empresas de engenharia deles vão lá reconstruir. Né? Então, foi um convite do Brasil, olha, chega mais, começa com os militares aqui, mas ó, tem espaço para empresas. A Embraer, por exemplo, começa a vender caça para Honduras, para Nicarágua, né? A Odebrecht também já entra em Cuba, depois, tanto que a gente fala, financiou coisa em Cuba, não sei o quê, né? Enfim, entra na Venezuela também, entra com contratos comerciais. Só que assim, depois que a Embraer teve um imbróglio, né? A Embraer vende caça para Honduras, aí, né, Estados Unidos entra no meio, declara corrupção, tem até uns desdobramentos disso que chega na Lava Jato aqui, deixar a gente vai embora. Mas, enfim, foi uma ratoeira, né? Porque no final das contas, o Departamento de Justiça americano colocou dentro do board da Embraer, está lá dentro, né? Colocou gente deles lá dentro depois. Mas o fato é que a diplomacia brasileira entra nesse jogo de high state internacional, assim, né? Que é esse modelo de destruição, reconstrução, para a empresa brasileira também entrar. Isso eu estou falando só da parte comercial, nem entrei na parte dos militares ainda. Mas que é o quê? É um modelo de exportação e desenvolvimento. Né? Qual desenvolvimento? Capitalista. Né? Com parceria com empresas americanas. Ou se vai usar a brasileira, vai também peronomútil, vamos lá, peraí, a gente vai estar aqui dentro para ver o que vocês estão fazendo. Né? Tanto que é assim que justifica aí o que aconteceu com a Embraer depois. Mas é outra história também. Do lado militar, eles também se aproximam muito da doutrina americana, né? Por quê? Porque eles fazem um realinhamento de doutrina ali, né? De teoria, se reorganizou toda a doutrina terrestre, inclusive depois, né, vai ser usada no Congo, né? Vai ser usada no Brasil também. Tem um projeto que chama FT-35, que quem comandou foi o Vilas Boas, com informação colhida pelos generais que trabalharam no Haiti, principalmente pelo Heleno, que foi o primeiro, né? Que lá em 2010 eles fazem esse FT-35, que é uma reorganização da doutrina terrestre do país, que é totalmente parecida com a doutrina americana. Se você for ver os manuais, e eu tive que ver isso, é muito parecido, né? Os desenhos são iguais, né? Todo o ordenamento. Mas na missão de paz, tem essa coisa que é importante ser colocada. O país que manda o maior contingente é o que vai comandar as forças. Então, foi nesse sentido. O Brasil se comprometeu a mandar o maior contingente justamente para poder comandar as forças. Então, assim, foram muitos fatores que levaram o Brasil a assumir essa liderança, né? Então, assim, já tinha uma coisa de ter potências regionais comandando forças da ONU, né? Isso vem desde a década de 90, vem desde o fracasso das missões da década de 90, né? Por exemplo, a Força Militar da Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau foi comandada pela Nigéria, em 98. A força de Ruanda, Zimbábue, comandou uma força em Ruanda durante um tempo,
sabe? No Timor-Leste, quem assumiu por um tempo foi a Austrália, que era a potência regional dali, isso sem minimizar a importância do Celso Vieira de Mello, né? Que foi quem comandou ali a independência do Timor-Leste, né? Então, assim, isso tira o peso de fracassos anteriores, né? Comandado por nações europeias, ex-colonizadores, né? No caso do Haiti, já tinha tido um fracasso, né, na década de 90, lá em 93, com os Mariners e tal, e os Estados Unidos, ninguém queria assumir aquilo ali, todo mundo precisava ter uma base ali no Haiti para barrar a influência de Cuba, barrar a Venezuela, barrar a Rússia, China e tal, e ninguém queria assumir. Bom, que momento oportuno, né? Que momento oportuno. Os interesses convergiram, na verdade, né? Convergiu. E aí, e aí tinha essa possibilidade de ter uma cadeira, um assento no Conselho de Segurança e tal, coisa que nunca aconteceu, não vai acontecer, né? Mas, nesse ponto de vista internacional, tinha essa projeção, né, do Brasil, que seria muito bom para o Lula, muito boa para o Lula, né? No primeiro governo dele ali. Do ponto de vista interno, as Forças Armadas estavam meio que abandonadas, né? Elas foram meio que abandonadas ali pelo FHC, né? Então, a missão de paz também foi uma oportunidade de trazer as Forças Armadas para perto no sentido institucional, político, né? Para longe no sentido geográfico mesmo, porque manda esse povo para lá, né? E o Lula também fica um pouco mais tranquilo por aqui, porque ele vai reequipar, né? A missão de paz, ela dá equipamentos, né, para o Brasil, paga o salário do soldado, por exemplo, é pago em dólar, é a ONU que paga o uniforme, o capacete, a arma, é tudo financiado pela ONU, né? E depois vai ficar para o Brasil. Então, do ponto de vista nacional e internacional, foi tudo muito conveniente, né? Naquela época. E aí, enquanto foi durando, o Brasil foi realmente mostrando uma expertise ali, né? Foi sendo bem sucedido aos olhos da ONU, tanto que ganhou várias medalhas, ganhou reconhecimento internacional e tal, e foi ficando e ficou até o final, né? Da operação em 2017. A experiência do Haiti levou à revisão e desenvolvimento da doutrina militar brasileira. Em 2015, foi publicado o Manual de Operações de Pacificação, com aplicação tanto no exterior como no Brasil. Como eu falava, existe uma ideia fundamental que quando quando se borram as noções de guerra e paz, também borra as noções de inimigo, né, interno e externo, né? As missões de paz refletem esse paradigma de uma forma muito mais clara, mas de um ponto de vista interno, isso também acontece, porque aí, o que a gente faz, né? A guerra ao terror, num ponto de vista interno, a gente faz guerra ao tráfico, né? A gente vai falar que vai pacificar a favela do Rio de Janeiro, por quê? Né? Porque os bandidos estão fazendo a população sofrer as consequências dos conflitos deles. Bom, a população também sofre a consequência da presença do exército, né? Então, lógico que a gente não pode escolher qual que é o mal menor, que a gente faz para medir isso, não sei, né? Mas essa coisa dessa doutrina tem a ver com essa reformulação, né? Pelo FT35, pelos conflitos urbanos, né? Essas insurgências urbanas, tem vários nomes que dão para isso. E do ponto de vista institucional, eles usam a mesma categoria, né, como elementos de ameaças, e todos imbricados, né, que são grupos criminosos, grupos terroristas e grupos políticos. Né? Lembra que eu estava falando das bases lá atrás? Né? Então, e já começa a alimentar narrativas muito parecidas também, e que sustentam esses vieses, né? Por exemplo, ligação de PT, PCC, Comando Vermelho, Farc, Hezbollah, sabe? Essa fake news que vai crescendo e que a gente já não sabe mais por onde começar a desmentir, né?
E aí essa coisa se retroalimenta, né? E assim como no Haiti, porque as coisas são muito replicadas, né, sem levar em conta especificidades, esse problema só vai ser vencido pela força militar. Mesmo porque a força militar é a força, quem tem a força bélica e quem tem a força intelectual, segundo eles, mais capaz de dar conta do conflito, né? Então, na prática, eles vão fazer a mesma coisa, né? Porque eles já têm o know-how. Inclusive reconhecido internacionalmente, porque eles fizeram souberam mobilizar esse capital político internacional que eles ganharam também, né? Aqui as UPPs aqui no Rio foram resultado também dessa influência aí. Tem a ver, porque na missão de paz também tem umas coisas que parecem UPP, né? Assim, inclusive o general Heleno foi um dos primeiros que fez isso no Haiti, assim, né? Ele, naquela época lá de 2006, foi ele que falou: aqui vai ser um ponto forte, né? Que vai ser a base de observação nossa e que vai ter não sei o quê, e aí daqui a gente faz isso e aquilo, e aí começa a coordenar até projeto social que vai ser ligado com as ONGs depois, né? Mas no Haiti eles tinham essa autonomia para responder com a força e tal, e depois responde lá no relatório e tal. E também se morrer gente em confrontar, paciência, porque era bandido, era não sei o quê. E aqui, apesar de eles não terem a mesma autonomia, eles agem da mesma forma e também não respondem muito, né? Para fazer os nossos comerciais aqui. Então, gostaria de pedir à nossa audiência para dar os likes, divulgar o programa, se inscrever no canal da TV Chacoalhando e contribuir para a TV GGN, nossa parceira, através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. No módulo final, a doutora Nelisa vai nos falar sobre o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o CCOPAB, que é o setor do Exército responsável pela preparação para missões de paz e também pela avaliação das missões. Isso é o Brasil, ele atua em operação de paz já há muito tempo, né? Mesmo desde as tradicionais da ONU, como observador, como agente de liaison, que tem um nome assim também, mas enfim, basicamente missões de observação também. O Santos Cruz, ele esteve no painel de especialistas da ONU, né, em 2010, para reformular a doutrina. Então, assim, o Brasil ele já atua em missões de paz faz tempo. O Haiti, com forças armadas, já tinha ido com pouco contingente, tinha mandado soldados para algumas missões que eu não vou lembrar agora. Mas o Haiti foi o primeiro que ele foi Force Commander, né? Foi o primeiro que o Brasil realmente levou o maior contingente, então isso por isso que foi uma virada de chave aí, também agora depois foi para o Congo. Mas o Brasil já fazia parte, então o Secopab ele já tinha sido criado, apesar que não tinha esse nome ainda, mas mudou o nome, acho que foi em 2007. E o nome do patrono é justamente Sérgio Vieira de Mello, né? Pela importância que ele teve lá no Timor. E as circunstâncias da morte dele também, né? Que foi por um atentado terrorista depois, mas que também tem lá as suas conspirações, que também até... Enfim, tem várias coisas em volta da morte dos céus que são curiosas. Mas o Secopab ele é um projeto para congregar essa coisa, para concretizar essa coisa dos militares, empresários, intelectuais de bem, né? Para um projeto civilizatório também, né? Porque no Secopab eles têm uma rede, inclusive, com universidades, com pesquisadores, com institutos de pesquisa, né? Organizações não governamentais também, né? Que é um trabalho de treinamento constante em operações psicológicas, operações de confronto também, e propaganda das Forças Armadas, né? Que é isso que eles fazem, uma coisa que é para dentro e para fora, né? Para dentro treinam soldados, fazem uma reavaliação, reorganização sempre da doutrina, atualização das doutrinas, prepara para essas missões internacionais. Estive no Secopab mais de uma vez para fazer cursos com eles, inclusive, participei.
Não tenho físico para aquilo de jeito nenhum. Participei até das coisas físicas lá com eles, mas participei das palestras, entendi como é que eles, né, pude entender como é que eles pensavam, como é que eles faziam, né, a paz e tal. E tem essa coisa muito forte, né, dessa coisa da guerra híbrida, das operações psicológicas, de não só do confronto armado, mas de toda a coisa estratégica em volta. Sobre o Haiti, eu queria muito que as pessoas conhecessem mais a história do Haiti, que é muito bonita, é uma história de muita luta e de muitas vitórias mesmo, né? Apesar de a gente falar, eles ainda são dominados, é o país mais pobre das Américas. Bom, apesar disso, eles estão aí, eles estão resistindo. Foi a primeira revolução negra das Américas, a primeira independência. Os Estados Unidos já era independente, não teve libertação de escravos, não era independente, né? Então, uma revolução feita por um povo escravizado, uma revolução impensável, né? Da ordem do impensável, e que foi bem sucedida, colocou em prática, sim, a primeira que teve a ousadia de colocar em prática os ideais da Revolução Francesa, e colocou, e que está aí ainda lutando para ser reconhecida como merece, né? Com o respeito que merece, e que está tentando mostrar que pode se resolver sozinho. Eu acho que um pouco das falhas, um tanto, né, das falhas dessas missões eu vi pouco, né, os próprios haitianos, mais das bases, não das elites, porque também a gente sabe, né, os problemas das elites, mas mais das bases mesmo, porque eles sabem o que fazer, eles têm metodologia, eles são capazes de guiar o próprio rumo, e eles têm sim apreço pela democracia, pela representatividade, eles têm capacidade de levar esse processo adiante de uma forma autônoma, e isso deveria ser mais respeitado. Então, eu acho que é isso. Então, agradeço muito. Obrigada. Tá. E a nossa audiência, então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.